Meu bom dia a todos vocês, queridos irmãos, na bendita paz de Cristo Jesus e na sua graça. Desejo a você um dia muito abençoado, tá? Principalmente agora que nós vamos começar o nosso dia estudando a nossa lição. Que Deus realmente esteja com você, esteja comigo e o Espírito de Deus esteja nos conduzindo. Vamos orar? Altíssimo Deus, nosso bom Pai, neste momento, nós mais uma vez vamos ouvir a Tua palavra. Fale conosco, Deus. Que o Teu Santo e Bom Espírito, por favor, nos instrui. Nós somos os Teus alunos neste momento. Aliás, em todos os momentos, mas principalmente agora, em nome de Jesus. Amém. Aceitando a vitória de Jesus é o título da nossa lição de hoje. E, queridos, capítulo 12, verso 10 de Apocalipse é a base do nosso estudo e também o verso 11. Ok? Muito bem. A lição que nós estudamos ontem, nós podemos ver o quanto Satanás ele ataca. Ele atacou Jesus quando criança, atacou Jesus ali no deserto e atacou Jesus também, ali no Getsemane, na cruz. Então toda a forma de crueldade que Satanás podia fazer, ele fez. Ele apostou todas as suas munições que ele tinha, o máximo que ele podia fazer para tentar fazer com que Jesus desistisse de me salvar e salvar você. Jesus poderia ter desistido, ido para o céu, voltado de novo para lá, e estava tudo certo. Com a única diferença que eu estaria perdido e você também, condenados à morte eterna. Entendeu? Pois é. Agora, aceitando a vitória de Jesus. Queridos, Jesus venceu Satanás no céu, quando guerreou, tá? Jesus venceu Satanás aqui nas tentações, desde criança até quando ele foi para o céu. Jesus venceu todas as tentações. Tá? Então Satanás ele é derrotado. Ele já foi derrotado. Ok? Jesus já o venceu. Ele já está condenado. Ele já sabe que ele está condenado, que ele vai morrer eternamente. Tá? Mas ele está exercendo as suas funções de tentações por meio da sua fúria, da sua raiva, da sua ira, tá? Tentando nos atingir de todas as formas. Enquanto Jesus não voltar, ele vai continuar com a sua função, que ele sabe fazer, que é tentar e trazer todo tipo de malefício que você pode imaginar. Entendeu? Pois é. Agora, só que na vitória de Jesus, Jesus foi vitorioso e venceu para mim e para você. Para nós também sermos vitoriosos. Tá? Então Jesus ele nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele é o poderoso, conquistador, vencedor. Jesus sempre venceu o mal em tudo. Uma coisa é acreditar que Jesus foi vitorioso sobre as tentações de Satanás. E a outra, que é bem diferente, é aceitar que a vitória de Jesus também é a nossa. Tá? Muito bem. Então aqui no capítulo 12, verso 10 de Apocalipse, queridos, diz aqui que Satanás ele foi expulso do céu. E João diz assim, olha, eu ouvi uma voz no céu dizendo, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Queridos, graças a Deus, aleluia, porque Satanás foi expulso. Tá? Aqui essa referência que João está dando, João estava ouvindo os anjos fazendo comentários, alegrando, dizendo, olha, o acusador dos nossos irmãos foram expulsos, porque o trabalho de Satanás era acusar, ele acusava Deus de um Deus tirano, de um Deus que era um Deus bravo, um Deus carrasco, um Deus que não amava. Tá? E então ele passou fazendo essas acusações contra Deus por todo mundo. É por isso que aqui os anjos estão dizendo para João que o acusador foi expulso. E quando, queridos, ele foi expulso? Porque ele foi vencido.
Tá? Um rei, um presidente, quando é expulso em uma guerra, é quando ele é vencido, quando ele foi vencido. E então, queridos, a Bíblia menciona aqui, no capítulo 12, propriamente, né, na leitura que nós fizemos ontem e hoje também no verso 10, verso 11, que Jesus, ele venceu Satanás e não somente venceu, queridos, mas ele também estabeleceu o seu reino. Tá? O reinado de Cristo Jesus, quando diz aqui que o seu reino é como um cetro de ferro, você viu ontem na lição de ontem, né? Diz aqui, queridos, que Jesus ele venceu com um cetro de ferro, e esse vencer também ele estabeleceu o seu reino, que é um reino eterno, que é um reino infalível, que é um reino, queridos, aonde ninguém pode invadir. Que coisa maravilhosa, né? Então, quando a Bíblia refere aqui que Satanás ele foi expulso, é que realmente ele vai ser destruído para sempre. Ele nunca mais pode invadir o reinado eterno que Cristo Jesus já preparou para você e para mim. Tá? Então, o diabo ele continua trabalhando hoje, queridos, com a mesma tese que ele fez no céu, é acusar. E ele usa instrumentos como pessoas hoje, né? Ele usa pessoas como seus instrumentos, né, para exercer essa função do trabalho dele, que é atrapalhar a vida dos outros, acusá-lo, né, fazer brigas, contendas, confusões, falar mal um do outro, tá? Então ele usa toda essa forma, esse meio, exatamente para desanimar você, para você perder a esperança, para você perder a fé em Cristo Jesus, para você achar que não tem jeito, mais não tem o que se fazer, que você está perdido. Então, queridos, aceitando a vitória de Jesus, é porque Jesus, ele venceu para mim ser um vencedor, para você ser um vencedor, para você ser uma vencedora, para você ser vitorioso nas tentações, nas suas dificuldades. Tá? Então, nós precisamos aceitar a vitória de Jesus para nós. Entendeu? Muito bem. Aí o verso 11 diz assim, olha. Diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, queridos, assim como Jesus venceu mesmo diante da morte de Satanás, como nós vimos na lição de ontem, ele apostou toda a munição que ele tinha, ou seja, todos os seus demônios, todo o seu poder maléfico, sobre a crueldade, trazendo a maior crueldade que você possa imaginar, para matar Jesus, para ver se Jesus desistia de morrer por mim e por você. Tá? E então, queridos, não é diferente conosco. Satanás também, ele faz tudo o que ele puder, tudo o que ele pode, para tentar nos desviar de Cristo Jesus, perder a esperança, achar que fomos abandonados, que não tem mais jeito, sabe que Jesus não está ligando conosco. Então ele faz tudo o que ele pode para fazer com que você se desanime. Mas, queridos, aqui os anjos estão dizendo assim, olha, João teve essa visão e ele viu os anjos comentando, né? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, e aí você diz assim, Jesus, eu quero viver uma vida diferente, uma vida transformada,
uma vida nos teus caminhos. Eu quero sempre ouvir a tua voz atentamente. Eu quero guardar os teus mandamentos, sabe? Eu quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados, me lave dos meus pecados. Então, Jesus imediatamente, ele pega um escrito do seu passado, dos seus pecados, daquela vida, sabe, de pecado, e aí ele elimina tudo. Ele apaga tudo, ele termina com tudo aquilo. E aí ele dá o poder para você começar uma nova vida, vivendo com Jesus. Tá? E então é aqui, queridos, que os anjos estão dizendo assim, olha, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então é pelo sangue de Jesus que você pode ser vitorioso. Tá? Nós temos até um hino, né, no nosso hinário, que diz assim, o sangue de Jesus tem poder se você quer vencer. Entendeu? Pois é. Então, no sangue de Jesus é que nós podemos, queridos, sermos vitoriosos. Tá? Então aí o texto diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que dera. Tá? Então você é lavado no sangue de Jesus, tá? É purificado, é salvo. Aí não tem condenação, porque os seus pecados, as acusações de Satanás, tudo aquilo foi perdoado. Jesus cancelou, então, o escrito de pecados. Entendeu? Pois é. Aí, como diz o texto, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e da palavra. O que é a palavra, queridos? A palavra de Deus, é a Bíblia. Aí, daqui para frente, você vai viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus. Aí, cada dia, você vai sendo vitorioso, você vai vencendo. Se você tem um vício, né, ou 2 ou mais vícios, né, geralmente a gente tem muitos vícios, né, principalmente quando a gente não conhece Jesus. Tá? A gente vai adquirindo um monte de vícios na nossa vida. Tá? É o vício do álcool, né, bebida alcoólica, o vício do tabaco, do fumo, né, vício de drogas, né, vício da balada, o vício do adultério, é o vício da prostituição, tá? Tem gente que tem o vício, né, de atrapalhar a vida dos outros, falar mal da vida dos outros, né, criar contendas, criar confusões, né? Tem gente que tem o vício de ciúmes. Então, queridos, nós vamos pelo sangue de Jesus vencendo isso cada dia da nossa vida por meio da palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus tem poder para nos transformar. E aí, Jesus, através do seu sangue, né, cada dia ele vai nos dando poder para vencer as tentações. Aí talvez você pense assim, mas depois que eu conheci Jesus, aceitei Jesus, fui para a igreja, fui batizado, fui batizada, né, mas eu ainda tenho algumas tentações, algumas tendências, eu tenho alguns vícios ainda, é claro. Essa transformação não acontece de uma noite por dia. Não quer dizer que depois que você saiu do tanque do batismo, você saiu dali, sabe, totalmente liberto de tudo aquilo que você tinha antes. Você saiu dali, queridos, pela graça de Cristo Jesus, sem a condenação dos seus pecados passados. Entendeu? Você está livre. Você ressuscitou com Cristo Jesus. Não tem mais condenação do passado. Não adianta nem você ficar lembrando, você ficar remoendo, falando, confessando a Jesus todos os dias. Já foi apagado. Entendeu? Pois é. Agora, você recebe o poder do sangue de Cristo Jesus para ir vencendo as dificuldades, os vícios, os problemas, né? Então, isso precisa ir terminando. Isso chama-se de santificação. Isso é um viver, sabe? Enquanto nós estivermos vivendo, nós teremos que estar lutando contra estas dificuldades que nós temos, que nós herdamos com o pecado passado. Fomos livres, né, da condenação. E agora nós estamos sendo libertos pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo, né, dessas tentações,
né, que nos levava ao pecado no passado. Entendeu? Pois é, por isso aqui o verso diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo Jesus, e pela sua palavra e o testemunho que deram, mesmo diante da morte. E então você começa a viver com Jesus uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida de vitória. Você vai cada dia sendo vitorioso, né, com as dificuldades passadas. Você vai vencendo cada dia mais. E agora você está tão disposto a viver com Cristo Jesus cada dia, que mesmo diante da morte, queridos, tá, você já não teme mais. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Então a morte já não é um problema. Você sabe que se você morrer em Cristo Jesus, você vai ressuscitar em breve, assim que Jesus chegar. Entendeu? Então, os filhos de Deus não temem, tá? Nem mesmo diante da morte, mas eles continuam firmes. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Né? Será que a fome, a nudez, a perseguição? Né? E aí ele continua dizendo: será que a morte? Será que isso pode nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade? Enfim. Aí ele termina dizendo: nada destas coisas nos separará do amor de Cristo Jesus, daquele que nos amou, pois em Cristo nós somos mais do que vencedores. Viu só? Então, queridos, por isso nós somos vencedores no sangue de quem? No sangue de Jesus. Meu apelo a você: entregue a sua vida para Jesus. Ah, mas eu já sou crente. Queridos, mas nós precisamos entregar, colocar a nossa vida no altar de Cristo Jesus todos os dias. Nunca saia de manhã, ao levantar da sua cama, e já levanta, vai para o trabalho e tal, sem primeiro consagrar a sua vida e colocar nas mãos de Cristo Jesus, no altar de Cristo Jesus, e dizer para Jesus: Senhor, faça-me vitorioso para vencer mais um dia no sangue de Cristo Jesus, vencer as minhas dificuldades, vencer os meus pecados, as minhas tentações, os meus vícios, enfim. Então que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Aceite a vitória de Jesus na sua vida. Amém? Amém. Até logo, até a nossa próxima lição, se Deus quiser, que será muito importante. Um abraço a todos.